Quando eu era menino, depois dos meus 5 anos de idade, eu comecei a me perceber como indivíduozinho no meio do conjunto familiar muito cedo. Eu tenho memórias de 2 anos de idade nítidas na minha mente. Com 5 anos eu tenho um cabedal de memórias, de histórias, de coisas que nunca se apagaram da minha mente. E eu ouvia todo mundo dizer que meu pai se tornara um homem rico, que ele figurava entre as 3 maiores fortunas do Amazonas à época, final da década de 50, início da década de 60. Ele mesmo, às vezes, me chamava ao banheiro, ele sempre me tratou como se eu fosse um homem, desde pequeno. E ele sentava ali no banheiro comigo e dizia: você é um homem, você é o meu primogênito, você é o meu herdeiro, e você tem que tomar conta da sua mãe e de toda a nossa casa se eu faltar. Você entendeu, Caio Fábio? Eu entendi, papai. Aí, e o pior é que eu entendia mesmo, eu nunca me senti menino, um negócio meio esquisito, mas eu nunca me sentia abestalhado. Aí, brincava, fazia tudo, mas na mesma hora tinha um homem dentro de mim o tempo todo. E ele me dizia: hoje eu tenho muito dinheiro, se eu morrer, você vai ter que aprender logo a cuidar disso tudo para nunca faltar nada para sua mãe, para os seus irmãos, para nossa descendência. Tá bom? Eu digo: tá bom, papai. E quando eu cheguei aos meus 10 anos de idade, veio um golpe violento na nossa família. A revolução, o golpe militar de 1964 atingiu meu pai em cheio. E ele foi levado a inquérito militar e aquela coisa toda. E do dia para a noite, ele não tinha perdido o que ele tinha, mas ele estava tão desesperado que já nem importava mais o que ele possuía. Aí ele saiu vendendo tudo, entregando, e havia coisas que eram concessões, concessão de televisão, o governo militar pegou, mas o equipamento ele não queria mais nem saber das instalações, nem de nada. Concessão de exploração de minério e de ouro, enorme, maior do Amazonas à época. O governo militar pegou, mas toda a infraestrutura que ele tinha construído, ele não queria saber mais de nada. E exploração de madeira para fazer papel, celulose, companhia Papel Amazon, e pau rosa, da qual também procedia perfume, perfumaria. Não queria saber de mais nada, nem da planta industrial, nem de coisa nenhuma. Isso tudo adivinha do escritório de advocacia dele. Ele era um homem muito esperto, advogado dos governadores e prefeitos, políticos, senadores, industriais. Tudo passava pela mão dele. E ele não queria mais saber do escritório. E se sentiu tão humilhado, com a cara na primeira página dos jornais, e ele dizia: eu cometi muitos pecados na minha vida até aqui, mas nenhum desses pelos quais eu estou sendo acusado. E o que deu nele uma vontade enorme de deixar o Amazonas e ir para o Rio de Janeiro. Aí ficamos 2 anos em Copacabana, durante cujo tempo a minha mãe me dizia todos os dias: cuidado com seu pai, porque ele está para se suicidar. Aí eu ficava ali de cão de guarda dele o dia inteiro, meu Deus, meu Deus. E até quando eu ia jogar bola, eu fazia pepé lá na rua, assim, dizer: Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai. Era pepé o dia inteiro: Jesus salva meu pai. Ele me levava para jogar bola na areia de Copacabana, eu jogava no bola e olhando para ver se ele estava lá, sentado no mesmo banco. E se ele saísse do lugar, eu já parava tudo: cadê? Papai, cadê você? Aí, por que, meu filho? Não, nada não. Você está bem? Tá, então tá legal.
Então, era uma angústia horrível. Foram 2, 3 anos horrorosos. E aí, mudamos para Niterói, e já em Niterói, ele voltou a advogar. E com 1 ano e meio de advocacia, eu vi a capacidade gigantesca que ele tinha e o dom de fazer dinheiro. Porque ele começou a advogar em Niterói como quem não queria nada. 1 ano e meio depois, as pessoas já diziam, os meus parentes e amigos, os pais deles diziam, o escritório do pai do Caio já é o 2º da cidade. Aí 3 anos depois já era o maior da cidade. Todos os negócios do estado do Rio passavam por ele, porque o cara não era moleza. E onde ele botava a mão, toque de Midas. E a quem ele tocava, o sujeito prosperava. Era uma coisa impressionante. E ele simples no caminho dele, ele nunca foi impressionado, ele nunca transformou aquilo em Taj Mahal, ele nunca teve nenhum acesso do estilo Donald Trump na vida, ele era um cara homem, e não um boneco de riquezas, mas tinha suas vaidades, de que ele tivesse essa capacidade tão inerente. E até então ele tinha sido um católico que se desviara da fé católica e se tornara um agnóstico. Até que um dia, tendo ido nos levar a uma reunião de escola dominical na igreja presbiteriana Betânia, em Niterói, em São Francisco, ele ouviu a leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, sobre a fé, que foi feito pela dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, e que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele, que estava escondido atrás da porta principal da capela, ouvindo e vendo aquilo por uma nesgazinha, porque ele não queria ser percebido, ele morria de vergonha dos crentes. Disse: meu Deus, que povo mais estranho, burro e alienígena. Eu nunca serei um crente na minha vida, ele dizia. E consentia que a mamãe fizesse parte dessa burrice, porque já era uma tradição familiar que vinha da minha avó, mas ele mesmo jamais cairia numa esparrela daquela. Ele dizia que a Bíblia era o fruto da mente perturbada, histérica e nervosa dos hebreus. Por isso ele não ia perder tempo lendo as Escrituras. Mas nesse dia, o que aconteceu é que o texto de Hebreus, no capítulo 11, chegou a ele com uma força tão extraordinária e o atingiu com um poder tão significativo que ele, primeiro, entendeu aquilo tudo como tendo sido um impacto intelectual que o texto tinha lhe causado. Isso não é possível que um assunto de natureza filosófica tão subjetivo e tão amplo como o da fé possa ser reduzido numa frasezinha dessa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Que coisa extraordinária! Aí guardou o texto, Hebreus 11, 1. Chegou em casa, entrou no carro, ficou quieto, não disse nada a ninguém. Nós voltamos sem saber de nada. Ele nos dirigiu até a nossa casa e veio aquele almoço de domingo. Quando acabou o almoço, ele falou à minha mãe: ô Laci, você podia me abrir aí essa sua Bíblia em Hebreus 11, 1? Minha mãe, coitada, quase cai da cadeira. Eu fiquei com palpitações. Eu digo: o que será que está acontecendo aqui? Aí lá veio ela, assim, meio sem graça, né? Não entendendo nada. Está aqui, Caio, Hebreus 11, 1. Muito obrigado. Aí nem levantou do lugar onde estava à mesa. Aí leu, capítulo 11 todo de Hebreus. Tudo sobre a fé. Vai descrevendo a história dos homens e mulheres de fé,
até aqueles dos quais o mundo não era digno, e chega a nós hoje dizendo: eles sem nós, todavia, não seriam aperfeiçoados. E aí ele disse: mas que coisa, que estilo literário, shakespeariano. Quem foi que escreveu Hebreus? A mamãe disse: não sei, dizem que foi Paulo, outros dizem que não se sabe ao certo. Não, é um cara shakespeariano. Livro interessante a Bíblia, eu vou ler todo. Aí veio aqui para o Gênesis. Aí a minha mãe, muito esperta, falou: eu conheço a cabeça dele, ele é crítico pra caramba. Gênesis ele até que vai topar. O Êxodo, ele já vai achar que esse negócio de abrir o Mar Vermelho, ele é muito racionalista. Mas se ele sobreviveu ao Êxodo, ele morre no Levítico. Assim, advogado, com aquelas leis lá, de se o cachorro fizer isso, mata, não sei o quê, ele todo humanista, não vai dar certo. Ele falou: olha só, Caio, esse é um livro diferente de todos os outros. Esse aqui, para a gente entender o começo, a gente tem que ler primeiro o fim. Então, eu queria dizer o seguinte: lê aqui de Mateus para frente, olha, até o Apocalipse. Depois que você tiver lido de Mateus ao Apocalipse, aí você vai conseguir de Gênesis em diante entender alguma coisa. E o pior não é isso, ele acreditou na mamãe. Aí ele começou a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou no capítulo 19 de João, 3 horas da manhã mais ou menos. Ele começou a ler 1h30, 2 horas da tarde. Vocês vejam que não é muita coisa a ler. É curto. A gente não lê porque a gente não quer. Se a gente quisesse, lia o Novo Testamento toda semana, se a gente quisesse. Aí ele começou a ler. 3 da manhã ele estava em João 19, olha, dando umas meditadas. Aí era a 4ª vez que ele lia sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Uma em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas, agora em João. E ele disse que quando chegou aquela 4ª vez, caiu sobre ele aquela consciência absolutamente esmagadora de que Jesus não tinha morrido por causa dos judeus, nem por causa dos romanos, não era um problema do Sinédrio, nem tinha sido frouxidão de Pilatos. Ele disse que entrou na cabeça dele aquela consciência esmagadora de que ele tinha matado Jesus. Eu, Caio, matei Jesus. Jesus morreu por mim. Eu sou o assassino de Deus. Se um cara que chega a essa conclusão, lendo de 1h30, 2 horas da tarde até 2 da manhã, entendeu que tem gente aqui que não entendeu até hoje. Eu matei Deus em Cristo, não foi ninguém, fui eu. Se não houvesse mais ninguém no planeta, só eu, teria acontecido isso. Porque eu tenho feito esse homicídio divino todos os dias na minha vida, por vários modos e de várias formas diferentes, quando eu recuso amar o amor e acolher o amor, e a verdade, e a piedade na minha vida, e cultuo outras coisas, eu mato a graça de Deus aos homens. E ele se ajoelhou ali, na mesma hora, sozinho, e começou a dizer: Jesus, me perdoa, Jesus, eu te matei, me perdoa. E ele disse que estrondava dentro dele uma voz poderosa, que lhe perguntava: e tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha deixado em Manaus 8 inimigos, aos quais ele dizia que se encontrasse ele matava. Ele que nunca fora disso, aqueles 2 anos em Copacabana ele andava armado.
ainda para aumentar a minha agonia. Ou ele usa essa arma para dar um teco na cabeça, ou se encontrar um amazonense desse em Copacabana, e Copacabana era uma república de amazonenses na década de 60, meu Deus, vai ter uma tragédia na rua. E aquela voz a ele: tu perdoas os teus inimigos? A ele de novo: Jesus me perdoa, Jesus, chorando. E a voz: e tu perdoas os teus inimigos? E ele diz que pela terceira vez ele pediu a ele, a Jesus: Jesus, me perdoa. E aquela voz rebumbou dentro dele de novo: e tu perdoas os teus inimigos? E ele levantou dali, havia mais, mas ele separou 8 cartões de Natal, era véspera de Natal, e ele pegou 8 dos cartões que estavam sobre a mesa, em branco ainda, e escreveu uma mensagem em cada um dos 8, dizendo: aquele que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, me ordena a vir até a tua presença, te pedir perdão por todo o mal que eu te possa ter feito, e a dizer que tu estás perdoado de todo o mal que tu possas me ter feito, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, Caio. Mandou para os 8. 6 responderam imediatamente, aceitando. Um pegou um avião e foi até o Rio abraçá-lo, e apenas o 8º disse que homem que era homem não se retratava, mas ele não estava nem aí. Literalmente, eu assisti um ser entrar em estado de levitação. Parecia que ele não tocava mais o chão, que ele estava andando um palmo acima do chão. Sabe aquela bobeira santa quando cai sobre um cara? Andando na rua, todo mendigo existia para ele. Todo. Aí ele parava em cada lugar com cada um: como é seu nome? E vai. Toda criança existia para ele. Todo pobre era um rei para ele. Todo ser humano tinha uma primazia absoluta. Ele ficou tomado de um olhar de perplexidade, de amor e de graça em todas as direções. Aí advogar para ele se tornou um problema muito sério. Porque ele dizia: eu sou um advogado bom desse jeito porque eu também sou um mentiroso maravilhoso. Então dou nó em pingo d'água. Pego a lei, manipulo, o pessoal não é muito inteligente, e você monta uns arrazoados, o resto é drible. Vapo, e pá, só dinheiro no bolso, e pá, cada honorário fabuloso. E agora? Como é que eu vou advogar? Porque agora é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. E especialmente o tipo de causa que ele advogava, aquelas causas cabeludíssimas. Justamente por isso os honorários eram enormes. Onde uma dose extraordinária de mentira, de sofisma, eram requeridos para que você fosse bem sucedido. E ele: o que eu vou fazer, meu Deus? Não vou fazer nada, não, eu só vou falar a verdade. Aí ele começou a ter problema com os clientes. Houve cliente que quis matá-lo. Um deles pegou uma arma, foi até o escritório e disse: eu vou matar aquele desgraçado, daquele meu advogado. Porque o cara contratou o papai porque ele queria se vingar de um ex-compadre. Era uma causa que já se arrastava há 25 anos. E o papai olhou lá os autos e viu que era fácil resolver. Não sei por que não resolveram antes. Chamou a outra parte, falou: olha, se eu aplicar tudo que tem aqui em favor do meu cliente, você vai ter um prejuízo, você vai ir à falência. Então por que você não se poupa e você não faz o que é justo?
e disse a ele o que ele deveria fazer. O que seria uma vantagem assim financeira enorme para o cliente do meu pai. E o papai, cliente que estava abafando, né? Ligou para o cliente, falou, olha, está resolvido, o senhor vai ser indenizado em milhares e milhares, vai ganhar uma fábula. Aí o cara nem disse sim nem não, bateu o telefone, botou uma arma na cintura e disse, eu vou lá nesse escritório matar esse advogado. Porque eu disse para ele que o que eu queria era vingança. E ele veio me remunerar com dinheiro. Eu queria era ver aquele desgraçado morrer, passar necessidade. E o homem chegou lá com aquele desespero de morte no coração. E papai estava jejuando e orando, lendo a Bíblia sozinho na hora do almoço. No escritório, todos tinham saído e ele ficou sozinho. Lá no gabinete dele tinha uma parede de vidro, assim, aqueles vidros que você não vê bem o rosto da pessoa, mas discerne quem está dentro. E o indivíduo chegou aqui de fora, viu o papai lá na mesa, na escrivaninha, falou, está aí o desgraçado. Aí pegou o revólver, botou aqui ao lado, e papai de cabeça baixa, lendo a Bíblia e chorando. Ele disse que o coração dele estava queimando, ardendo de amor por Deus. Quando a porta abriu e aquele cara entrou com a arma na mão, assim, apontando para ele, ele disse que nem viu a arma. Estava no outro, ele disse, ô, seu fulano, Deus o abençoe. Aí o cara ficou olhando e as lágrimas escorrendo pelos olhos dele. Ele falou, desculpa a minha falta de compostura. É que eu estou lendo aqui a palavra de Deus, ela está me incendiando. E o cara com uma arma na mão. E o papai nem aí para a arma dele. E eu estou aqui lendo, olha só que coisa linda. E leu para ele o texto. Aí o sujeito falou, olha aqui, o senhor não está vendo essa arma aqui não? Aí o papai disse, é. O que o senhor está fazendo com essa arma na mão, seu fulano? Eu vim aqui descarregar essa arma no seu peito, porque o senhor me fez ganhar dinheiro e não me fez obter a vingança que eu queria. Eu não queria dinheiro, eu queria vingança. Mas quem é que pode matar um homem que está cheio desse negócio que enche o senhor? Aí papai disse, que é isso, amigo? Sente aí. E o evangelizou e o levou a Cristo. E o escritório dele foi virando aquela coisa, aquele centro de convulsões espirituais. Era cliente que chegava lá, daqui a pouco estava o cliente de joelho, ele com a mão na cabeça do cliente. Eram devedores que não tinham com o que pagar, ele ia lá, perdoava tudo. E aí dizia, olha só, mas me faz um favor, vem comigo lá num culto. E ainda vem te pegar em casa, você não me deve mais nada não, mas vamos ouvir a palavra. Ou então, é a história daquele indivíduo que devia a ele um dinheiro grande e nunca o remunerava, mas ele tinha mais um sócio no escritório, bem minoritário, que era um sujeito ávido por recurso e ficava enchendo a paciência dele. Mas doutor Caio, eu sei que o senhor não está nem aí para dinheiro, mas eu gosto. Então, só a minha parte. Aí o papai disse, tá bom, fulano, deixa eu ir lá falar com ele. Aí foi lá nesse senhor Barros, dono de umas lojas no centro de Niterói. Aí ele chegou lá, o homem estava dentro do seu escritório, chorando. Aí ele disse, o que será que aconteceu com o meu cliente? E entrou o seu Barros aos prantos. E aí o papai disse, seu Barros olhou assim assustado, não vim lhe cobrar nada não. O que houve, seu Barros? O meu filho único, brincando com uma espingarda de ar comprimido, disparou contra si mesmo, vazou o olho. E o olho dele vai ser extirpado hoje às 14h. Vão colocar um olho de vidro posteriormente. O garoto perdeu o olho. Aí o homem chorando, e o papai disse que se encheu de fé.
falou: seu Barros, o senhor crê no Todo-Poderoso? E o seu Barros: o que, doutor? O senhor crê no Todo-Poderoso? Pode crer nele? Falou: doutor, eu mesmo não creio não, mas eu acredito que o senhor crê. Aí, se o senhor puder crer por mim e pelo senhor, eu aceito. Aí o papai disse: então se ajoelhe aí, seu Barros. Aí ajoelhou-se, o papai botou a mão sobre ele e falou: Jesus, o seu Barros diz que não crê, mas eu sei que ele crê. E se ele não crê, eu peço que o senhor aceite a minha fé por ele, que eu creio por mim, por ele, pelo mundo inteiro, que o senhor pode agora dar um olho novo para o filho do seu Barros. E eu peço que tu deis um olho novo ao filho do seu Barros. Não tem nada a ver com o teu poder. Tu fizeste tudo do nada pela tua palavra. Se for tua vontade, faz isso. Agora, sabe que no meu coração eu já recebi um olho novo por filho dele. Amém. Seu Barros pode ir para o hospital. E não tinha esse negócio de ficar pentecostal, aleluia, nada, tudo na serenidade de Jesus. Isso é uma segurança de quem sabe, não tem aflição nervosa de fé, não tem frevo. Pode ir para o hospital. Quando daqui a pouco está o telefone do escritório dele tocando. Seu Barros gritando do lado de lá: doutor Caio, eu não sei que Deus é esse, mas deve ser o Todo-Poderoso. Porque eu cheguei aqui, o médico disse: olha, vai demorar pouco, vamos extirpar, fazer as asepsias, sarar, depois vamos fazer, um tempo depois, um implante desse olho de vidro. Hoje é só o extirpar. Não vai ser demorado. Assente-se aí. E o meu filho lá, ele tinha acabado de olhar o olho do garoto todo seco, murcho para dentro. Quando foi depois, lá veio o médico. Entrou, 5 minutos depois saiu, me agarrou, me sacudiu, seu Barros contando. Quem é o seu Deus, meu senhor? Quem é o seu Deus? O seu Barros, o meu? Deve ser o Deus do Tocaio. Por quê? Porque o seu filho está com um olho novo. Um olho novo. E isso foi virando assim, bolacha Maria. Foi virando creme cracker. O extraordinário da graça de Deus foi ficando ordinário para todo lado. 3 anos depois da conversão dele, ele não conseguia mais nem pensar em advogar. Aí ele resolveu fechar a banca de advocacia. E era cliente saindo pelo ladrão, e ele não aguentava mais, ele só queria dar tudo que tinha. E aí eu vi e entendi o significado disso aqui, bem juntinho de mim. De um homem que tinha esse toque de fazer coisas acontecerem com a maior facilidade, esse dom, essa graça. De enriquecer sem fazer força. E que decidiu não ter mais nada. Decidiu ficar pobre. Pegou tudo que tinha e entregou. Não ficou nem com reserva, nem para passagem de volta para o Amazonas, para a família. Ele queria que Deus o suprisse em tudo. Até para retornar, porque ele agora tinha ouvido uma palavra de Deus que dizia ao coração dele, falou audivelmente com ele: vai, volta para os teus, e prega para aqueles do meio do teu povo que nada sabem de mim, especialmente os mais desfavorecidos. E como ele tinha passado boa parte da vida no seringal do meu avô, ele tinha uma paixão especial por caboclos e indígenas.
E ele disse: então eu te peço, Senhor, que tu me des um barco, que eu aparelhe para ser assim um pequeno hospital de cuidados, porque eu vou pelos rios da Amazônia pregando e cuidando dos doentes, enfermos e necessitados. Sozinho. Mas não tinha dinheiro mais nem para voltar para Manaus. Isso fazia parte do conforto espiritual dele, de que Deus desse tudo. Que o dom dele de advogado não contribuísse em nada. Que tudo viesse da graça. Aí eu comecei a ver, assustado, o vizinho do terceiro andar. Cheguei lá em casa um dia com uma caixa desse tamanho, um senhor, um português, para quem meu pai tinha advogado, uns 5 anos, dizendo assim: ô jovem Caio, doutor Caio está em casa? Eu falei: não está. Digas ele que deixei cá este presente para ele. Aí eu: tá bom. Ele sempre passava lá na sexta-feira, no sábado, deixava um queijo bem grandão, daqueles queijos bons, aquela cepa portuguesa boa. Aí eu fiquei até de olho naquela caixa, falei: bom, tomara que o papai chegue logo, que eu vou traçar esse queijo. Eu devia ter uns 13 para 14 anos, eu vou cair de boca. Aí papai demorando, aí até que ele chegou. Eu disse: papai, o seu José veio aí, deixou um queijo aqui para o senhor, deve ser um queijão, olha a caixa aqui, ó, enorme. Aí ele falou: pode abrir, meu filho, pode abrir, cortar e comer. Aí quando eu abri, era só grana. Assim, tipo hoje, só notas de 100, né? Aquela coisa, toda arrumadinha, novinhas as notas. Eu falei: pai, que queijão! Aí ele não entendeu nada, foi lá e disse: fecha essa caixa porque ele deu a caixa errada. Vá lá em cima, entregue para ele a caixa, diga para ele que ele deve ter querido deixar um queijo, trocou as caixas, vai devolver. Aí lá fui eu, apertei a campainha, carregando a caixa, cheia de dinheiro. Seu José, o papai mandou eu devolver a caixa, porque ele disse que o senhor deve ter deixado a caixa errada. Ele disse: não, que queijo, que nada, menino. Eu quis dar foi esse dinheiro para ele. Não tem nada a ver com honorários. Eu estou a saber que ele quer voltar para o Amazonas. Eu senti cá dentro de mim que era o mínimo que eu poderia fazer, porque já me ajudou tanto nesta vida. Leve de volta a caixa. Diga para ele que nem me telefone, que nem me faça perguntas. Aí eu voltei com a caixa. Papai, ele disse que não errou não, que é para o senhor a caixa mesmo. Aí o papai ligou para ele: não, doutor Caio, não há conversas, não há assunto, é uma coisa de foro íntimo. Até logo, doutor Caio, precisa muito bem. Pô. Aí nós fomos para o Amazonas, chegamos lá com aquele dinheiro, ele comprou um terreno, que era um centro de macumba. Todo mundo dizendo: mas o senhor vai comprar o centro? Ele falou: mas a macumbeira quer me vender barato. Mas o senhor não tem medo? Que medo? Eu sou de Jesus. Quem tem que ter medo de mim é a macumba. Eu, medo de macumba? Que nada. Já está santificado. Comprou a esquina da macumba, da Cachoeirinha. Urucará com até fé, só tinha macumba. Depois eu comprei o terreiro ao lado e fiz a minha casa do lado da dele, no outro terreiro. Aí comprou e ficou construindo aquilo ali com dinheiro que vinha de envelopes estranhos, de carro que passava na rua e subia nota assim de dinheiro, 2, 3 notas, do nada, na frente da casa, assim. Eu disse: que coisa esquisita. Aí pegava o dinheiro e comprava 100 tijolos, comprava não sei o quê, foi fazendo assim, batia uma laje, aí a chuva ia cair. Aí ele orava e dizia: Jesus, se essa chuva cair, vai acabar a minha laje. Mas se cair, vai ser bom para as árvores, para a terra, para as minhocas, para o universo inteiro. A minha laje é que vai se prejudicar, mas eu estou aqui, eu sou teu, faz o que o senhor quiser. E pasmem, saía para casa, quando voltava 2 horas depois, tinha chovido aos cântaros na cidade inteira, exceto naquele quadrante
da rua Urucará com a rua Tefé, que você via a marca do corte de água no asfalto. E quem não acreditar, passe bem. Porque foi isto, e era assim que acontecia. E ele, pobre. E era endemoniado sendo curado, doente sendo curado, era aquela fila de gente. Ele fazia casa enquanto orava pelos doentes. E graça superabundante. Lá em casa era só arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com ovo, ovo com arroz. Era todo dia aquele cardápio. A mamãe brincava, hoje tem arroz com ovo. Aí no dia seguinte, hoje tem uma novidade, é ovo com arroz, aleluia. E ainda um monte de gente comendo. E eu indignado, vaidoso, quando eu cheguei aos 15 anos, aqueles amigos riquinhos da cidade, porque eu era filho de um pobre que tinha sido filho de uma família respeitada e venerada na cidade, que tinha dinheiro a vida inteira, e de repente estou eu ali com aquela cultura inteira de gente abastada vivendo na miséria. E os amigos todos de um outro nível. Eu ficava indignado. Ele não precisava radicalizar assim. Ame a Deus, mas nem tanto. E vendo aquela graça, e me dava um ódio fascinante. Eu fui tomado de um ódio fascinado por ele. Porque de um lado eu o aborrecia horrivelmente por ele ter feito aquela decisão. De um outro lado, ele exercia sobre mim uma fascinação divina. De modo que eu não sabia se eu odiava ou se eu beijava os pés dele. Eu só não queria ficar perto, porque me humilhava ver aquela grandiosidade de olhar e de consciência. Aí você via o governador chamá-lo e dizer, olha aqui, doutor Caio, não é possível, um homem da sua inteligência não pode ficar como eu tenho sabido que o senhor tem ficado. O senhor dirige um carro aí, uma Hondinha, que tem o pneu é forrado com esparadrapo, porque o pneu do carro ia gastando, ele botava esparadrapo, ele enrolava esparadrapo, ele ia para todo lugar com aquele carro com esparadrapo no pneu. E as notícias que eu tenho é que o senhor está na periferia, abrindo uma igreja que é só um telhado de palha, cheio de pobres lá dentro, e o senhor com essa riqueza toda, o Estado quer fazer alguma coisa pelo senhor. Olha, eu decidi que eu vou nomeá-lo procurador-geral do Estado. O senhor faça uma subnomeação. O senhor não precisa aparecer aqui, bote o seu homem para fazer tudo, e o senhor vai ganhar um salário que é o mínimo que o Estado pode fazer para honrar a sua inteligência. E o papai diz, olha, eu agradeço, governador, o seu carinho, sua deferência, mas eu estaria desonrando a grandeza daquele que me chamou. E que me chamou para me tornar pobre, para enriquecer a muitos. Eu não espero que o senhor me compreenda. Eu só espero que o senhor não tente me violentar e que também não se sinta mal, nem ache que eu estou sendo ingrato com uma oferta tão carinhosa. É uma coisa que eu não posso lhe explicar. Eu não tenho mais condição de advogar nenhuma causa, senão daquele que advogou a minha para sempre. E foi assim a vida inteira, enriquecendo a muitos. Minha mãe lá, está lá, giganta desse negócio até hoje. Essa semana alguém me perguntou, um dos nossos filhos, o Daniel, eu passei um pedacinho do filme Gandhi, lá no Papo de Graça, sobre perdão, e ele me perguntou, você já conheceu alguma pessoa que tenha alcançado esse nível assim do Gandhi? Eu falei, não, nessa perspectiva pública, não. Histórica, pública, não. Mas
De consciência espiritual já. Aí ele, quem? Eu falei, meu pai. Porque o Gandhi obedecia os princípios do Evangelho. Agora meu pai conhecia o Evangelho. E viveu isso na dimensão dele todo dia, sem fazer passeata em lugar nenhum, mas viveu a radicalidade desse amor, dessa confiança, beijando a boca de Deus, namorando o eterno todo dia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos.